Hoje é sexta, 9 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ainda acontecerão mais duas janelas de transferências. E o Botafogo sempre melhora seu elenco no meio do ano. Ano passado aconteceu isso. Se a gente teve ali um time avassalador, é porque chegaram reforços importantes na segunda janela e o elenco também encorpou bastante, com alguns jogadores que tecnicamente não eram tão acima, alguns saindo do mesmo Botafogo e outros ficando ali como terceiras ou quartas opções. E agora, o que esperar destas duas próximas janelas? Isso mesmo, meus amigos. Teremos mais duas janelas, irei falar sobre isso com vocês. E a Copa Libertadores? Recebi algumas perguntas de vocês sobre os outros grupos na Copa Libertadores, já que o Botafogo pode passar de fase, só depende dele para conseguir alcançar as oitavas de final. A gente tem que dar uma olhadinha como estão os outros grupos na principal competição da América do Sul. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Pessoal, entre agora lá no Flash Score. Eu vou olhar daqui a pouco a tabela da Libertadores no Flash Score. Você pode baixar tanto para iOS e também para Android. É um aplicativo rápido, fácil, é muito leve de você ter no teu celular e de graça. Isso mesmo, meus amigos. O Flash Score é um aplicativo gratuito. Se você ainda não tem o Flash Score instalado no teu celular, tá dando mole. Vou dar aquela opção bem bacana para vocês. Cliquem no link que está aqui no primeiro comentário. Eu tenho certeza que o Flash Score vai passar a ser um aplicativo de uso diário para vocês. De repente você quer saber se tem jogos naquele dia, quanto que estão as partidas, você quer analisar as estatísticas de um jogo que você está acompanhando na TV e de repente não estão mostrando, baixe o Flash Score. Eu tenho certeza que vocês curtirão bastante. É gratuito, link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E claro, cada download vocês ajudam demais o meu canal. Pelo Flash Score, vamos colocar aqui para vocês como estão os grupos da Copa Libertadores. Os grupos de A a H. Grupo A, que é o nosso grupo, o Estudiantes está em primeiro lugar com 9 pontos e na segunda posição a Universidade de Chile. Nós estamos na terceira com 6 pontos. Botafogo só depende dele para conseguir uma classificação. Com 4 pontos, isso se a equipe do Carabobo não tomar uma goleada estratosférica da Universidade de Chile na próxima rodada, o Botafogo empatando contra o Estudiantes e vencendo a equipe da Laú estará classificado. Mas o melhor é o Botafogo vencer as duas partidas para, quem sabe, ainda passar em primeiro lugar do grupo. E é bom não depender de ninguém. Vence 2 jogos, não depende de ninguém, não depende de saldo de outros clubes, passa sem nenhum problema. Segundo grupo, grupo B. River Plate é o líder com 8 pontos e a equipe do Independiente Del Valle está na segunda posição com 5 pontos. Barcelona e Universitário estão vivos nesse grupo, então quer dizer, tá todo mundo ali podendo conseguir uma classificação. Grupo C, LDU é a líder com 8 pontos, empatada com a equipe do Central Córdoba com 8 pontos. A equipe da Gávea está na terceira posição com 5 pontos, é uma situação um pouco complexa. Se a LDU, que é a próxima adversária da equipe da Gávea, conseguir um empate, praticamente o Flamengo estará eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores, mas esse jogo acontecerá no estádio do Maracanã. Grupo D, São Paulo já está praticamente classificado, falta apenas a definição se em primeiro ou segundo do grupo. É líder com 10 pontos, o Libertad está na segunda posição com 7 pontos, Aliança Lima com 4 e Talleres de Córdoba com 1 ponto. Quando falávamos aqui no sorteio que o Talleres era o pior time argentino, isso mostra para vocês. Grupo E, o Racing com 7 pontos, assim como a equipe do Fortaleza. Terceira posição, a equipe do Bucaramanga com 5 pontos. O próximo confronto será Fortaleza e Bucaramanga, jogo lá em Fortaleza. Se o Fortaleza vencer, estará também classificado para a próxima fase e vai disputar na última rodada contra o Racing, lá em Avejaneda, quem vai passar em primeiro lugar no grupo. Grupo F, esse aqui é o grupo da morte da Libertadores, literalmente. O Bahia é líder com 7 pontos. Na segunda posição, o Atlético Nacional com 6, o Internacional na terceira com 5 e o Nacional com 4. Qualquer equipe pode se classificar. Na próxima rodada, nós teremos Atlético Nacional e Bahia, jogo na Colômbia. Se o Atlético Nacional ganhar,
passa o Bahia, e Nacional do Uruguai e Internacional lá no Uruguai. Se o Nacional ganhar, ultrapassa também a equipe do Bahia e vai ver ali como que ficará a situação do saldo de gols da equipe baiana com o Nacional, para a gente ver quem ficará na segunda posição do grupo, né, em relação à penúltima rodada. E na última rodada nós teremos Internacional e Bahia e o confronto entre Atlético Nacional e Nacional. Grupo realmente, como todos esperavam, é o grupo da morte. Grupo G, Palmeiras com 4 vitórias. O Palmeiras é o rei da fase de grupos. Às vezes não quer dizer nada, né? Pega um Botafogo nas oitavas de final e roda, como aconteceu ano passado. O Palmeiras é líder do grupo com 12 pontos. Na segunda posição, o Cerro com 4. Na terceira, o Sporting Cristal com 4. E na lanterninha do grupo, o Bolívar com 3. Cerro, Sporting e Bolívar brigam pela segunda vaga no grupo G. E o último grupo, o grupo H, o Vélez Sarsfield tem 7 pontos, o Peñarol 7, o Bulu 6 e na lanterna o Olímpia com 2. 3 equipes brigam por 2 vagas, Vélez Sarsfield, Peñarol e Bulu. Isso é Libertadores. Você tem, teoricamente, 3 times brasileiros que eram colocados como favoritos, Botafogo, Flamengo e Internacional, fora do G2, que é o grupo de classificação para as oitavas. E você tem ali o Bahia, que não era favorito do seu grupo, na liderança, o Fortaleza com uma classificação encaminhada, São Paulo e Palmeiras já dentro das oitavas de final. Mas falem aqui, vocês acham que o Botafogo passa em primeiro ou passa em segundo ou não passará? E se a gente passar? Vocês preferem passar em primeiro ou em segundo? Boa essa pergunta, porque tem muita gente que prefere passar em segundo para decidir fora de casa. Por isso que eu estou perguntando isso para vocês. E quem vocês querem pegar nas oitavas e quem vocês não querem pegar de maneira alguma nas oitavas de final? Tô confiante. Mesmo com o Renato Paiva, tô confiante que a gente vai passar para as oitavas da Libertadores. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, porque aqui é 100% Botafogo de futebol e regatas. Faltam mais 2 janelas de transferências. A primeira, que é a famosa janela do Mundial de Clubes. Ela será aberta no dia 2 de junho e vai até o dia 10 de junho. Essa janela, o Botafogo vai utilizá-la. Vai contratar jogadores visando o Super Mundial, que começará no meados ali de junho, e um já está certo, que é o Wendel, que está lesionado. A gente ainda não sabe o grau da lesão desse jogador, se é séria ou se não é. Mas o Wendel será inscrito nessa janela. O Botafogo está no mercado atrás de outros jogadores visando o Super Mundial. Algumas contratações visando a parte ofensiva. Mas, TF, essa é a última janela? E se a gente perder jogadores? Por exemplo, existem aí situações de Igor Jesus podendo ir para a Europa. Você tem boatos também de que o cuiabano pode ir para a Europa, está chamando a atenção de alguns clubes. E aí, o que a gente vai fazer se eles saírem? Como a gente vai contratar? Só tem essa janela até o dia 10? Não. Após o Mundial, nós teremos uma outra janela. E esta será bem longa, por sinal. Será uma janela de quase 2 meses. Ela será aberta na volta do Campeonato Brasileiro, no dia 10 de julho. Então, quer dizer, passou o Mundial. Se o Botafogo contratar algum jogador entre os dias 10 de junho e 10 de julho, após o Super Mundial, você pode inscrever esse jogador após o campeonato da FIFA. Simples assim. Você vai ter uma nova janela, que será a terceira janela de transferências, aberta no dia 10 de julho. E ela vai até o dia 2 de setembro, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então você tem uma janela ampla, que se, por exemplo, o Botafogo perder algum jogador, porque essa janela vai bater um pouco com a europeia, você pode repor esse atleta até o dia 2 de setembro. E eu achei essa janela interessante, uma janela um pouco mais ampla no meio do ano, por causa dessas questões de você ter uma janela europeia que muitas das vezes fecha ali no final de agosto ou no início de setembro. E o Botafogo tem que usar muito bem essas janelas. Eu acredito ainda em alguns jogadores que ainda não despontaram. Nathan Fernandes, eu acredito que possa ser uma peça importante nessa temporada. O Santi Rodrigues, eu acredito que possa ser uma peça importante nesta temporada. Assim como já estão sendo os 2 zagueiros. Tanto o Jair quanto o David Ricardo são jogadores que eu confio. E claro, o Wendel vai ser um reforço muito importante. Mas eu vejo que o Botafogo precisa de mais jogadores, principalmente do meio para frente. E essas janelas serão decisivas, assim como o mês de maio, para uma definição do que vai acontecer com o Botafogo para o restante da temporada. Se for uma janela nível 2024, o Botafogo vai para as cabeças. Não sabemos se o Renato Paiva terá a
a capacidade de montar a equipe. A gente torce que sim, né? A gente não está torcendo contra o Renato Paiva, a gente torce pelo Botafogo e como ele é o técnico do Botafogo, a gente torce que ele faça um trabalho condizente com o campeão da América e o campeão do Brasil. Mas as definições do que a gente vai competir a partir da terceira janela, isso será definido nesse mês. Copa do Brasil nós estaremos. Campeonato Brasileiro, qual altura nós vamos ficar depois desses últimos jogos que nós teremos pela competição nacional? Faltam ainda Internacional, Flamengo, Santos e Ceará. Depois é Super Mundial. Se o Botafogo pontuar bem, quando voltarmos já com uma terceira janela aberta e também com a janela do Mundial, onde nós iremos contratar jogadores, talvez o Botafogo esteja mais forte do que está agora. É o que eu quero. E Libertadores, é claro, a gente quer passar para as oitavas de final e ali nas oitavas o nosso time ir para um caminho, se Deus quiser, de conquistas, um caminho de glórias. Tamo juntos, falem aqui sobre as expectativas de vocês, até esse problema da Eagle, pelas palavras do John Textor ontem, tá tudo sob controle. Já que o Textor está falando isso, vamos dar uma voz de confiança para o empresário norte-americano. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus, volta ali por volta das 2 com o nosso almoço com TF e claro, à noite com o nosso Noite Alvinegra, os 3 vídeos de hoje. Valeu, fui, fogo neles, sempre.